4 generais iranianos eliminados em 24 horas. O Irã respondeu atacando refinarias de petróleo no Kuwait. 2 vezes, a França apreendeu um navio da frota sombria da Rússia no Mediterrâneo. A Ucrânia derrubou um helicóptero Ka-52 com um drone FPV. E destruiu um radar voador russo avaliado em centenas de milhões de dólares. Trump atacou a OTAN chamando os aliados de covardes. E Chuck Norris morreu. Tudo isso, e mais, nesta edição noturna de sábado, 21 de março. Isso é sem precedentes na história militar moderna. Em apenas 24 horas, os exércitos de Israel e dos Estados Unidos eliminaram 4 oficiais de alta patente do regime iraniano. O comandante das Forças Aeroespaciais da Guarda Revolucionária foi morto em ataque aéreo. O brigadeiro-general responsável pelas forças especiais na província de Fars, também eliminado. O chefe da inteligência Basij foi morto junto com 3 subordinados em um único ataque. E o porta-voz da própria Guarda Revolucionária, um general que horas antes anunciava orgulhoso a continuação da produção de mísseis, foi eliminado minutos depois de falar. O próprio governo israelense resumiu com uma frase que diz tudo. Os líderes deles foram eliminados, os próximos foram eliminados, e os seguintes, em sua maioria também. Agora ninguém mais quer ser líder lá. E sabe de uma coisa? Nós gostamos disso. O Irã respondeu da única forma que ainda consegue, atacando alvos civis. A refinaria de petróleo de Mina al-Ahmad, no Kuwait, foi atingida por drones iranianos pela segunda vez em poucos dias. Um incêndio foi provocado nas instalações. Ao mesmo tempo, drones iranianos atacaram outra refinaria kuwaitiana, a Mina Abdullah. Os incêndios em ambas foram controlados. Não houve vítimas. Mas o recado é claro. O Irã está mirando a infraestrutura de energia dos países vizinhos. E cada refinaria atingida é mais pressão sobre os preços globais do petróleo, que chegam até o seu bolso no posto de gasolina. Os ataques não ficaram nos generais. Um ataque poderoso foi lançado contra os portos iranianos de Bandar Lengué e Bandar Kerug, próximos ao Estreito de Hormuz. Fontes iranianas relatam danos severos à infraestrutura portuária. Mas o alvo mais estratégico foi diferente. Um complexo de túneis subterrâneos na ilha de Keshmir, usado para armazenar barcos, mísseis e drones iranianos. Com os túneis destruídos, o Irã perde uma de suas principais reservas de armamentos escondidos. Enquanto isso, longe do Oriente Médio, a França entrou em ação. Forças especiais francesas apreenderam um navio-tanque da frota sombria russa no Mediterrâneo Ocidental. O navio se chamava Dana, partia do porto russo de Murmansk e navegava sob bandeira moçambicana. A suspeita: o navio hasteava ilegalmente bandeira estrangeira para driblar sanções internacionais. A operação foi realizada em conjunto com o Reino Unido. Segundo as autoridades francesas, o Dana faz parte de uma rede de embarcações que altera regularmente bandeiras, rotas e matrículas para esconder a origem do petróleo russo e continuar financiando a guerra. O governo francês foi direto. Essas embarcações lucram com a guerra e a financiam. Não permitiremos isso. De volta à Ucrânia, e uma vitória que chamou a atenção do mundo inteiro. As forças de defesa da Ucrânia abateram um helicóptero de ataque russo Ka-52, usando um drone FPV. O helicóptero caiu perto da vila de Nadievka, na região de Donetsk. O Ka-52, conhecido como Alligator, é um dos helicópteros de ataque mais modernos e caros da Rússia. Cada unidade custa entre 17 e 20 milhões de dólares. Esta é a terceira vez que uma aeronave desse tipo foi destruída por drones ucranianos. Um drone que custa alguns milhares de dólares derrubou uma máquina de 20 milhões. Esse é o resumo da guerra moderna. Mas o Ka-52 não foi o troféu mais impressionante do dia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia divulgou os resultados de um ataque à fábrica de reparos de aeronaves em Staraya Russa, no Oblast de Novgorod. Dentro da fábrica, passando por manutenção, estava uma aeronave A-50, o radar voador do exército russo. O A-50 não é um avião comum. É um radar voador que coordena aeronaves e rastreia alvos a centenas de quilômetros de distância. A Rússia possui pouquíssimas unidades desse tipo. A perda de um único A-50 representa um golpe sério nas capacidades de comando e controle russos. Com menos radar no ar, os pilotos russos ficam mais cegos e mais vulneráveis. Donald Trump está furioso com seus aliados. O presidente dos Ecospois publicou uma mensagem dura no Truth Social, atacando diretamente a OTAN. Sem os Ecospois, a OTAN é um tigre de papel. Eles se recusaram a entrar na luta para impedir que o Irã se tornasse uma potência nuclear. Agora reclamam dos preços altos do petróleo, mas se recusam a ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Covardes.
Nós nos lembraremos disso. Em meio às críticas, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Holanda, Japão e Canadá declararam estar prontos para participar da garantia de passagem segura pelo estreito. Mas somente após o fim das hostilidades. Trump ouviu isso como uma recusa e deixou claro que não esquecerá. A Ucrânia está fazendo algo que ninguém esperava, exportando sua experiência de guerra. 228 especialistas ucranianos em contramedidas contra drones já estão destacados nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Jordânia, ajudando a proteger o espaço aéreo e interceptar drones iranianos. O país que está sendo atacado pela Rússia está ensinando o mundo a se defender de drones. Essa é a ironia da guerra moderna. Zelensky revelou ainda que a Ucrânia está se preparando para assinar um acordo de venda de drones com os próprios Estados Unidos, incluindo troca de tecnologia e conhecimento especializado. A Bielorrússia continua jogando o jogo de sempre, mas desta vez Washington percebeu. Lukashenko concordou em libertar 250 presos políticos sob pressão do Zerkelua, mas enquanto liberava alguns, suas forças de segurança estavam prendendo outros. Desta vez, o regime voltou sua atenção para cristãos. Um padre e 6 fiéis foram detidos. Entre eles, 2 anciãos de igreja evangélica e 4 paroquianos. E não foram apenas bielorrussos, 5 refugiados ucranianos que recebiam ajuda de igrejas locais também foram presos. O enviado de Trump foi direto. Libertamos 10 e eles prenderam mais 10. Espero ter conseguido transmitir que isso é inaceitável. Uma perda histórica para essa Ucrânia. O patriarca Filaret, líder da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Kiev, faleceu aos 97 anos após longa doença. O funeral será realizado neste domingo. Natural de Donetsk, ele quase se tornou chefe do Patriarcado de Moscou em 1990. Mas foi superado, e a Igreja Ortodoxa Russa logo o chamou de cismático e o excomungou. Filaret apoiou o Euromaidan. Após a anexação da Crimeia, comparou Putin a Hitler. E passou os últimos anos de sua vida vendo a guerra que previu se tornar realidade. Uma guerra que muita gente esquece, mas que ameaça diretamente o maior evento esportivo do mundo. A Marinha Mexicana infligiu uma derrota dura ao braço de segurança do cartel de Sinaloa. 11 militantes foram mortos. Um arsenal de armas foi apreendido. A surpresa: a filha do narcotraficante El Mayo Zambada estava no epicentro da batalha. Por falta de provas diretas, o comando da Marinha decidiu entregá-la à família. Um membro influente do cartel foi capturado vivo e está prestando depoimento. Esta derrota acontece num momento crítico. O México vai sediar a Copa do Mundo em breve. E os cartéis ameaçam a segurança de milhões de turistas. E hoje o mundo perdeu uma lenda. Chuck Norris faleceu no Havaí aos 86 anos. Segundo sua família, a morte foi uma surpresa. No dia anterior, ele se sentia bem. Treinou, socializou. E horas depois foi levado às pressas para o hospital. Para o mundo, ele era um artista marcial, um ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai amoroso e um avô. Disse a família em comunicado. Herói de filmes de ação nos anos 80. E décadas depois, virou meme mundial. Símbolo de força invencível. A ironia. Nos memes, Chuck Norris nunca morre. Na vida real, ele era humano como todos nós. E encerramos com uma notícia que vai agitar muito fã aqui no Brasil. Em Seul, as horas finais da contagem regressiva para o retorno do BTS. O grupo ficou quase 4 anos parado, desde 2022, por causa do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O impacto econômico previsto é impressionante. O ministro das Finanças sul-coreano estima que o evento pode gerar cerca de $1 bilhão para o país, comparável ao impacto dos shows da Taylor Swift. Mais de 200 mil estrangeiros viajaram até a Coreia do Sul especificamente para o concerto. Música como instrumento de poder econômico. O chamado soft power coreano em ação. No episódio anterior, as perguntas que ficaram sem resposta. O que os sistemas de defesa aérea iranianos conseguiram derrubar? Contra quem Putin planeja declarar guerra agora? Onde na Rússia operários brigaram com a segurança? E que piada de Trump deixou o mundo boquiaberto? Tudo isso está no episódio de ontem. Vai lá assistir. Até amanhã.